Revisão de conteúdos para as atividades avaliativas. Língua portuguesa. Número de sílabas. Dependendo da quantidade de sílabas, as palavras são classificadas em monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Uma palavra é monossílaba quando ela apresenta apenas uma sílaba. Exemplo: cão, mão. Dissílaba quando ela apresenta duas sílabas. Exemplo: bichos, galo, sapo, casa. Trissílaba, três sílabas. Exemplo: árvore, macaco, cachorro. Polissílaba, mais de três sílabas. Exemplo: habilidade, rinoceronte e chocolate. Para saber o número de sílabas, você vai pronunciar essa palavra pausadamente, quer dizer, falando a palavra devagar. Por exemplo, bichos, bichos. Então, aí você vai contar quantas vezes que você abriu a boca para pronunciar essa palavra. E aí você vai ter o número de sílabas que a palavra possui. Substantivo e adjetivo. Substantivo são palavras que dão nome a seres, objetos, lugares, sentimentos. Exemplo: formiga, terra, Antônio, alegria, lápis, Linhares. Os adjetivos são palavras que acompanham o substantivo, atribuindo qualidade, característica e aspecto. Exemplo: sono pesado. O substantivo é o sono. Pesado é a característica do sono. Então, sono é o substantivo, pesado é o adjetivo. Matemática. Números pares e ímpares. Os pares são aqueles números que apresentam 0, 2, 4, 6 ou 8 na ordem das unidades. Então, eu vou observar o último número lá, que é o número da unidade, e se ele apresentar um destes algarismos, tá? Ele é par. Números ímpares são aqueles que apresentam 1, 3, 5, 7 ou 9 na ordem das unidades. Exemplo: 2003, 241, 1009, 1285 e 1357. Então, tem que ficar atento ao número da unidade. Comparação de quantidades. Comparar é determinar se as quantidades elas são iguais ou diferentes. Ou seja, se um número ele é maior ou menor do que o outro, tá? E quando eu faço essas comparações, eu também posso usar esses símbolos que estão aí entre parênteses. Exemplo: 1802, ele é menor do que 2005. Observe o símbolo, tá, que foi usado ali, 1802 e 2005. O símbolo para indicar que o 1802 ele é menor do que o outro número, comparando esses dois números aí, está fazendo uma comparação entre esses dois. Depois, 2005 é maior do que o 1802. Observem o símbolo, tá? Como que ele ficou voltado. Ciências. Animais vertebrados e invertebrados. Os vertebrados são aqueles animais que apresentam, quer dizer, que possuem a coluna vertebral. São os peixes, aves, anfíbios, répteis e mamíferos. Os peixes, eles vivem em rios, lagos, mares, oceanos, eles vivem em ambientes aquáticos. Apresentam as brânquias, eles nadam utilizando as nadadeiras
são ovíparos, mas há casos de peixes vivíparos e ovovivíparos. Alimentação: herbívoros ou carnívoros. Aves, elas apresentam asas e têm o corpo coberto por penas. A maioria voa para se locomover. São exemplos de aves que não voam: a ema, avestruz, pinguim. As aves são ovíparas, podem ser herbívoras ou carnívoras, mas tem também espécies que são onívoras, lá na galinha. É um exemplo. Apresentam bicos adaptados para cada tipo de alimentação. Anfíbios são animais ovíparos. A maioria passa por metamorfose, né? No caso lá o exemplo do sapo, da rã. Apresentam pele úmida, lisa e fria, locomoção, geralmente saltando ou andando. Os girinos, eles são herbívoros, né? Quando eles são pequenininhos lá, e quando adultos eles são carnívoros. Répteis, a maioria vive em ambientes terrestres, rasteja para se locomover, quer dizer, ele vai se arrastando. Apresentam pernas curtas ou não tem pernas. No caso de não ter pernas, lá a cobra, né? O exemplo de animal que rasteja. Apresentam pele seca e revestida por escamas, placas duras ou carapaças. Em geral, são ovíparas, né? Tem algumas espécies que são herbívoros, carnívoros e outras onívoras. Mamífero, vive em ambientes terrestres e aquáticos. Em geral, tem um corpo coberto por pelos. São vivíparos, mamam quando filhotes, são herbívoros, carnívoros ou onívoros, né? Então, o mamífero, ele vai se desenvolver tendo o útero materno, né? Que ele é vivíparo, e um período, né, da vida dele, a primeira fase ali, logo após o nascer, ele vai se alimentar, né, do leite materno. Os animais invertebrados, eles não apresentam a coluna vertebral. Eles são encontrados em diferentes ambientes e até mesmo no corpo de outros animais. Exemplo de animais invertebrados: água-viva, a minhoca, a lombriga, o caracol, a aranha, o grilo, a formiga. Classificação dos seres vivos. Os seres vivos, eles são classificados em 5 grandes grupos. São os animais, as plantas, os fungos, os protoquitistas, que são os protozoários e as algas, e as bactérias. Os micro-organismos, né, são seres muito pequenos que podem ser vistos com a ajuda de um microscópio. E esses micro-organismos, alguns deles, né, muitos deles, eles podem provocar doenças em outros seres vivos, inclusive nos seres humanos. Para evitar essas doenças, precisamos ter alguns hábitos saudáveis, algumas atitudes para que eles não venham se alojar, né, no nosso organismo. Como exemplo, lavar as mãos com água e sabão, cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar, cozinhar e armazenar, quer dizer, guardar os alimentos, né, adequadamente, não deixar expostos. História: as cidades e as pessoas. Numa cidade, quer dizer, na área urbana, há uma variedade muito grande de pessoas, quer dizer, uma quantidade grande de pessoas que vivem ali, né? Cada um tem um jeito diferente de ser. Muitas pessoas, elas moram ali desde que elas nasceram, mas outras não. Outras vieram morar ali por diferentes motivos, né? Uns porque aonde que ele morava, ele ficou desempregado, aí ele foi para aquele lugar ali porque teve uma oportunidade de emprego melhor, ou por questões de estudo para poder
fazer um curso na faculdade, ou onde que ele morava não tinha escola, então ele resolveu vir para esse lugar porque ali tem escola, né? De repente, onde que ele morava tinha muita seca, então para poder escapar, fugir daquele lugar ali onde que tinha seca, então ele veio para morar em outro lugar. Então as pessoas, elas mudam de um lugar para o outro por diferentes motivos. Uma cidade, ela está sempre em transformação, quer dizer, ela sempre vai estar mudando. Transformar é mudar, tá? Um exemplo, a nossa cidade, ela começou pequenininha, com um povoado, e aí foram vindo outras pessoas para morar aqui, foram surgindo oportunidades de emprego, aí as pessoas foram formando outras famílias, então ali, quer dizer, a cidade, ela cresceu. E com esse crescimento da cidade, né, a paisagem, ela foi se modificando, ela não permaneceu a mesma coisa. O crescimento das cidades pode gerar muitos problemas para os habitantes. Quer dizer, ela traz benefícios, que são oportunidades de emprego, de lazer e tudo mais, mas também ela traz problemas. E que problemas são esses? Às vezes é a questão da moradia, né? O desemprego, a poluição, a falta de saneamento básico, quer dizer, não vai ter uma rede, não vai ter a água tratada, o esgoto, né, a rede de esgoto, vai gerar uma grande quantidade de lixo. Geografia. Morar na cidade, paisagens e modo de vida. A paisagem das áreas urbanas é formada por um conjunto de construções, como edifícios residenciais e comerciais, concentração de veículos e pessoas, indústrias, comércios. As cidades, elas podem ser de diferentes tamanhos. Nas grandes cidades, predominam os elementos humanizados, isto é, construídos pelo ser humano. Os efeitos da urbanização costumam ser um intenso trânsito de veículos, muitas pessoas circulando pelas ruas, poucas áreas verdes, o excesso de construções, poluição do ar e dos rios, poluição visual. Visual é que a gente vê, por exemplo, são os cartazes, né, os outdoors, os muros todos pintados com propagandas. Poluição sonora, ali são os carros de propaganda, os sons de buzinas, né? Às vezes uma quantidade muito grande ao mesmo tempo, um ritmo acelerado nas tarefas diárias. A cidade e o campo. Diferenças e aproximações. Os hábitos alimentares, eles servem como exemplo para caracterizar o modo de vida rural e urbano. Nas áreas rurais, as famílias consomem os alimentos que elas próprias produzem e eles próprios preparam suas refeições. Nas áreas urbanas, não cultivam seus alimentos e muitas vezes também não preparam suas refeições. Às vezes as pessoas, no dia a dia, na área urbana, elas almoçam próximas ao trabalho delas, né? E mesmo indo em casa, às vezes não são elas próprias que preparam, né? Ou às vezes compram produtos já industrializados. Aproximações. Um exemplo ali são as festas. O exemplo, festa junina, estão relacionadas ao modo de vida e às tradições rurais brasileiras, mas as pessoas que moram na área urbana também comemoram. Características que diferenciam a área rural da área urbana. Então, nesse quadro aí, eu coloquei fazendo uma comparação da área rural e a área urbana em diferentes itens. Por exemplo, ruas, área rural de terra, asfaltadas na área urbana. Construções na área rural
são distantes umas das outras. Já na área urbana, as construções são próximas, são bem próximas umas das outras. Na área rural, a natureza, né, predomina com áreas verdes, como plantações, florestas. Na área urbana, existem poucas áreas verdes. Sons e cheiros da área rural. Há pouco trânsito de veículos, predominando os sons da natureza, dos pássaros, se tiver uma cachoeira, o barulho da cachoeira, de um rio, o cheiro da grama, das plantações. Já na área urbana, há uma concentração de veículos. Assim, predominam os sons dos motores dos carros, de buzinas. Tem o cheiro da fumaça dos veículos, das fábricas. Alimentação. Na área rural, alimentos naturais, frutas colhidas das árvores, vegetais das plantações. Área urbana, alimentos industrializados, processados e vendidos em supermercados. O lazer das crianças. Na área rural, brincar ao ar livre. Na área urbana, assistir à televisão, brincar com eletrônicos.